Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Thiago Soares. Vamos para a nossa aula online. Para vocês, para todos os alunos aí que nesse momento estão aí se prevenindo do coronavírus, essa pandemia que está afetando o mundo todo, e a gente tem que se prevenir, né? Essa nossa aulinha aqui vai falar hoje sobre a urbanização brasileira. É um assunto muito vasto, é um assunto extenso, então vai ser dividido em duas partes. Tem a urbanização brasileira parte 1, que vai ser hoje, e a segunda parte virá nas próximas aulas. Tá bom? Vamos começar. Então, pessoal, eu coloquei para vocês aí a definição de urbanização. Urbanização é o processo que ocorre quando a população da cidade cresce mais do que a população do campo. É muito importante a observação também que eu coloquei logo abaixo. A urbanização corresponde ao processo demográfico caracterizado pela concentração da população nas cidades. Não deve ser confundida com o aumento da área das cidades, crescimento urbano. O mero crescimento urbano, pessoal, não significa que a área já está totalmente urbanizada, né? A cidade está iniciando seu crescimento, então esse crescimento inicial não significa que ela já passou pelo processo de urbanização, tá bom? Urbanização é um processo um pouco mais lento, né? Que demora algumas décadas, tá bom? Vamos passando aqui. Próximo slide. No caso, pessoal, nós temos alguns fatores responsáveis pela urbanização. Nós podemos colocar como dois principais fatores, os fatores atrativos e os fatores repulsivos. Fatores atrativos são os que atraem, né? Essa palavra atrativo vem de atração. A oferta de emprego, acesso facilitado a hospitais, que a gente encontra nas cidades, né? Escolas e universidades, comércio, shoppings, vida cultural, shows, entretenimento, etc. Fatores repulsivos são fatores que acabam, de certa forma, expulsando as pessoas quase que à força do meio rural para virem para as cidades. Então, alguns desses fatores estão relacionados com a concentração fundiária, terra na mão de poucos, os baixos salários do campo, e o principal deles, talvez, a questão da mecanização das atividades agrícolas, né? O uso de máquinas que substituiu a mão de obra, né? Que substituiu os trabalhos manuais que eram feitos por muitas pessoas. Acabou tirando o emprego de muita gente no campo. Fatores climáticos também, como a seca, são fatores que acabam expulsando a população do meio rural para as cidades. Nós que somos do Nordeste aqui, sabemos muito bem disso. Vamos passando? No caso da urbanização brasileira, ela teve umas características específicas, né? Então, no caso da nossa urbanização, ela foi intensificada a partir de 1960, com a chamada Revolução Verde, que eu já falei um pouco sobre ela, né? Onde ela trouxe a mecanização, o uso de máquinas no meio rural, ela modificou a forma de se produzir, né, nos meios agrários, e ela gerou, essa Revolução Verde, gerou muito êxodo rural, a saída de pessoas do meio rural para as cidades. As pessoas foram obrigadas, meio que obrigadas a sair, devido à falta de emprego no meio rural. O segundo aspecto aí, pessoal, que eu coloquei, foi a industrialização brasileira. A industrialização demandou muita mão de obra e foi um fator atrativo também. Fez com que as pessoas viessem atrás de empregos nas cidades, porque as indústrias recém-implantadas necessitavam de muita mão de obra. E por último foi uma urbanização tardia, retardatária, foi atrasada, né, pessoal? Em relação aos países mais ricos do mundo, os primeiros países que se urbanizaram. Foi uma urbanização sem planejamento, totalmente desordenada, o que gerou favelas, falta de infraestrutura nos grandes centros urbanos. Não houve planejamento para colocar os bairros residenciais, comerciais, né, de forma organizada. Então ficou uma coisa, um planejamento sem nenhum tipo de organização. Tá bom? Vamos passando. Bem, aí essa foto ilustra bem, né? Essa imagem aí à esquerda mostra os retirantes, né? A saída meio que forçada do meio rural. E na foto do lado direito a gente vê o crescimento urbano desordenado, uma foto que ilustra bem isso. Essa foto é do Rio de Janeiro, mostrando uma favela, uma área grande, né? Um bairro lá no Rio de Janeiro, onde você vê a total falta de infraestrutura e o crescimento urbano totalmente desordenado. Aí, pessoal, nesse gráfico a gente vê a taxa de urbanização brasileira, desde a década de 1940 até 2010. Vocês observem que foi exatamente na década de 1970 que a população urbana ultrapassou em percentual a população rural. A população urbana chegou a 56% e a rural caiu para 44%.
Hoje, o dado mais atualizado aí do gráfico que nós temos, 2010, 84% da população vive em áreas urbanas e apenas 16 em áreas rurais. Vamos passando. Nesse mapinha aí a gente vê a taxa de urbanização no Brasil por região, né? A região Centro-Sul, que é a região mais urbanizada do país. Quanto mais escura aí no mapa, mais urbanizada é a região. Observe que a região Centro-Sul, com destaque para a região Sudeste, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, são os mais urbanizados. E enquanto a região Norte e Nordeste tem menor nível, né, menor taxa de urbanização. São mais clarinhas aí, tá? Vamos passando. A urbanização brasileira, pessoal, gerou muitos problemas. Foi uma urbanização, como eu já falei, incompleta, foi uma urbanização desordenada, sem planejamento, que gerou muitos problemas. Aí são apenas alguns deles, né, pessoal? Poderia colocar aí 200 problemas. Mas os principais, eu considero alguns dos principais, são esses aí. A falta de moradia, que gera favelização, esses dois problemas estão relacionados. Violência urbana, nas últimas décadas tem crescido muito a violência urbana nas grandes metrópoles brasileiras. Problemas ambientais de poluição do ar, das águas, o lixo, a falta de saneamento. São problemas que ocorrem em todos os grandes centros urbanos. Onde colocar tanto lixo, a produção de lixo só aumenta, os governos têm se preocupado onde colocar essas montanhas de lixo que só aumentam, né? Os aterros sanitários e os lixões só aumentam no nosso país. Então é um problema grave, um problema ambiental sério, né? Os problemas ambientais urbanos. Transporte público ineficiente, trânsito caótico. Pessoal, vocês sabem, né? Nosso transporte público é um fracasso. Metrôs insuficientes, onde existe, os ônibus também sempre lotados nas grandes cidades. Muitas pessoas, para fugir disso, acabam mudando, né? Tentando optar pelo transporte individual, sua moto ou seu carro. E isso aí acaba gerando um trânsito caótico. Engarrafamento, congestionamento. É um problema muito sério. Por último, eu coloquei a questão de enchentes, muito comum no período de chuvas em quase todas as grandes metrópoles brasileiras. Soterramentos e deslizamentos naquelas cidades onde tem uma predominância maior de morros, né? De áreas mais de relevo elevado. Vamos passando. Essa foto, pessoal, ilustra bem o processo de urbanização completamente caótico e desorganizado do Brasil. Nesse caso aí, uma foto de São Paulo, no lado esquerdo nós vemos a favela de Paraisópolis. Muito conhecida lá, uma favela, uma comunidade muito grande, né? Muitos habitantes moram em Paraisópolis. E ao lado de Paraisópolis, apenas colado, muro com muro, você vê um dos bairros mais chiques, de classe altíssima em São Paulo, que é o bairro do Morumbi. Então essa foto é de São Paulo, mas poderia ser de qualquer grande cidade, grande centro brasileiro. Essa divisão, essa desorganização é muito forte nas cidades brasileiras. Você vê que o bairro de Paraisópolis é um bairro que não tem nenhum tipo de organização, né? A gente observa aí que as ruas, muitas delas são sem nenhum tipo de saneamento, sem nenhum tipo de cuidado, lixo pelas ruas. E do outro lado você vê as moradias de alto padrão do bairro do Morumbi em São Paulo. Tá bom? Só para a gente ver bem aí. Bem, no contexto urbano atual, o Brasil está passando por um processo de desmetropolização, que é a redução no crescimento das grandes metrópoles como São Paulo. Essas cidades estão crescendo num ritmo menor, né? Muitas indústrias têm saído de São Paulo e têm ido para cidades menores. E isso está ocasionando, está fazendo com que a cidade cresça menos. Logo abaixo você vê, né? Um dos motivos dessa desmetropolização é o crescimento das cidades médias do interior. Cidades interioranas estão recebendo fábricas, indústrias que estão gerando emprego nessas cidades e elas estão se transformando num vetor de urbanização no Brasil. Muitas pessoas têm ido morar em cidades médias. E por último, o crescimento nas grandes cidades agora, a gente observa bastante o crescimento do setor terciário, comércio e serviços, shoppings, feiras, comércio em geral, aqueles outlets. A gente observa muito o crescimento desse tipo de setor do comércio, né? Desse setor econômico, em detrimento das indústrias que estão saindo das grandes metrópoles e indo para as cidades médias. Então, nas grandes metrópoles, o crescimento do setor terciário tem se mostrado bastante constante. Tá bom? Então, eu queria agradecer a todos vocês, pessoal. Obrigado por terem escutado, terem ouvido a aula aqui, terem participado.
Vai ter uma atividadezinha sobre essa aula de hoje. Vocês façam no caderno, na comodidade aí da casa de vocês, e vamos ficar em casa, continuando, né? Aquela velha recomendação, ficando em casa, se prevenindo do Covid-19, coronavírus. Grande abraço para todos vocês, sempre com Deus. Quem puder curtir e quiser comentar e compartilhar, fique à vontade e se inscrever também no nosso canal, tá bom? Grande abraço. Valeu, pessoal.